toda a comoção pela maneira como o goleiro Fábio, próximo de completar 1000 jogos pelo Cruzeiro, foi dispensado pela SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, que agora controla o clube, gerou um debate que precisa ser aprofundado. E falaremos sobre isso nesse vídeo, que tem o apoio, tem o patrocínio de OneFootball, o aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. No OneFootball você encontra entrevistas, vídeos, notícias, estatísticas de futebol pelo mundo, dos times, dos campeonatos, estatísticas em tempo real das principais competições do futebol pelo planeta e também campeonatos de futebol, campeonatos no plural, ao vivo, principalmente o alemão, a Bundesliga, na sua primeira divisão e também na Bundesliga 2, a segunda divisão, isso mesmo, com narração em português, com imagens, é claro, e tudo isso de graça. No caso da Bundesliga, com narração de Dudu Monsanto, comentários de Gerd Wenzel, entre outros companheiros que fazem as transmissões dos jogos do campeonato alemão de futebol. Então você faz o download do OneFootball ao final desse vídeo para poder desfrutar de todo esse conteúdo de graça. OneFootball que apoia o nosso trabalho aqui na internet, nessa plataforma que é o YouTube. Quando você faz o download, você ajuda a mostrar para o OneFootball a força do youtube.com/Mauro César. Então é importante você fazer o download e se você já fez, tem o aplicativo em seu celular e não está usando, está meio desligadão, aproveita porque está voltando nesse fim de semana no Campeonato Alemão e você está perdendo. Então recorra, utilize esse conteúdo que o OneFootball oferece gratuitamente para você, o OneFootball que apoia o nosso trabalho, repito, aqui na internet e no YouTube. Você verá estatísticas do OneFootball aqui passando ao meu lado enquanto falamos sobre esse assunto. Primeiro vamos falar do caso do Fábio, depois falaremos do caso do Botafogo. Os dois grandes clubes tradicionais, clubes do futebol brasileiro, que estão aproveitando essa lei da SAF, da Sociedade Anônima do Futebol, e passam a ter investidor. No caso do Cruzeiro, que foi o primeiro, nós temos aí o Ronaldo à frente do clube, né, adquirindo o clube, trazendo o ex-zagueiro Paulo André para ser ali uma espécie de gestor do futebol, ele que vem há algum tempo já estudando, se preparando para esse tipo de tarefa, ainda quando jogava, ele já estudava para isso. E aí houve o desligamento do Fábio, né? Primeiro é importante frisar assim, o lado positivo. O Fábio ficou no Cruzeiro mesmo com rebaixamento, continuou defendendo o clube, é um ídolo da torcida, ganhou títulos importantes. Ok. Também foi o Fábio que participou de todas essas equipes montadas ao longo dos últimos anos, que ganharam títulos nacionais importantes, 2 brasileiros, 2 títulos da Copa do Brasil, também lá atrás, antes foi vice-campeão da Libertadores. Então o Fábio participou de todo esse processo. Também frequentou ali o ambiente onde estavam os dirigentes que levaram o Cruzeiro para o buraco. E foi muito bem remunerado durante todo esse período. O Cruzeiro tem uma dívida que se comenta de 10 milhões de reais para com o seu agora ex-goleiro. Então o Fábio ele foi bem pago e retribuiu com boas atuações, com grandes atuações que o tornaram o ídolo da torcida. Mas mesmo quando o Cruzeiro vai para a Série B, ele ganha um salário de Série A. Reduziu o salário, mas está sendo muito bem remunerado. No momento que o clube vira empresa, ou que uma empresa incorpora o clube, digamos assim, muda a mentalidade. E se os números não batem, é assim no mundo corporativo. Não dá, amigo. E você é desligado. Isso acontece nas empresas de todas as áreas, e por que seria diferente no futebol? Mas o futebol tem peculiaridades, concordo. E aí eu acho que faltou habilidade para lidar com essa situação, porque o patrão é o torcedor. É ele que faz tudo girar. E o patrão não gostou da saída do Fábio da maneira que aconteceu. Então faltou realmente uma maneira mais inteligente, mais hábil para encaminhar essa delicada situação adiante. O comunicado acabou sendo feito pelo próprio atleta, depois veio a nota do Cruzeiro. Então você vê ali que alguns pontos até as versões elas coincidem, elas se casam. Mas o fato é, concordemos ou não, eu até tenho minhas ressalvas com relação à maneira como a coisa foi feita, mas concordemos ou não, assim funciona no mundo empresarial. E se o clube vira empresa, é evidente que vai ser assim também no clube de futebol. Não adianta alguém ficar tentando se enganar, não, vai ser desse jeito, porque é assim que funciona, é assim que a coisa caminha. É desse jeito. Ponto. Não adianta tentar tapar o sol com a peneira, não adianta tentar iludir ninguém. E eu acho que na mídia, em parte, esse início da incorporação do Cruzeiro por parte do Ronaldo e os eventuais parceiros, isso foi tratado de uma forma muito festiva, quando o Cruzeiro é um clube que está doente, financeiramente adoentado.
E a cura, ela não é instantânea, ela vai levar tempo. E é esse o processo que eles tentam iniciar. Primeiro, estancando as despesas que extrapolam a capacidade do clube de pagamento, de honrar seus compromissos. E no segundo momento, depois que isso for estancado, buscando mais investimentos, alavancando receitas, você vai começar a fazer investimentos no futebol também, para formar times melhores. O Cruzeiro nitidamente vai tentar o acesso à primeira divisão, pelo movimento que ele faz nesse instante, com um time mais modesto do que do ano passado, mas talvez mais organizado e até mais competitivo. Tanto que o Avaí, por exemplo, com um orçamento muito menor, conseguiu subir. Então o Cruzeiro vai tentar algo, de repente, nessa linha. O Botafogo também conseguiu o título da Série B com um orçamento menor. O Cruzeiro tinha o time mais caro da segunda divisão e não conseguiu subir. Isso depois de 2 anos na Série B. E vai para o terceiro. Então é importante entender o seguinte. A aquisição, e eu escrevi sobre isso no meu blog no All Sport, você pode acessar o link aqui na descrição, e eu detalho, inclusive, o caso do Charlton, que é um tradicional clube de Londres, e que entre 2014 e 2020 ele teve um dono, um belga, o Roland Châtelet. Esse cara ele adquiriu alguns clubes pela Europa, entre eles o Charlton, e quando o time estava na segunda divisão, a expectativa que os torcedores dessa equipe do sul ali de Londres tinham era de que ele fosse levar o time à Premier League. E, na verdade, o Charlton foi parar na terceira divisão, foi rebaixado, a torcida detestava o cara e fez forte campanha para que ele fosse embora. Ele acabou vendendo depois o clube há uns 2 anos mais ou menos. E isso mostra que nem todo mundo é Abramovich. O Abramovich, quando comprou o Chelsea, ele transformou o Chelsea numa espécie de trampolim para que ele fosse mundialmente conhecido, que é um cara que enriqueceu com o fim da União Soviética, virou proprietário de algumas empresas, ou parte delas, que até então eram estatais, virou bilionário e usou o futebol, gostando de futebol, gostava muito da Inglaterra, gostava de Londres, comprou um clube num bairro sofisticado da capital inglesa e injetou muito dinheiro montando times fortes e virou um personagem conhecido mundialmente. Virou meio que sinônimo de investidor, mas nem todo investidor é Abramovich. E no caso do Cruzeiro, nota-se que não é por aí a coisa. A tentativa parece ser, de fato, de reestruturar o clube para, no médio e longo prazo, conseguir sucesso. É preciso também que o Ronaldo, Paulo André, os seus pares, tenham o entendimento, até como os jogadores que os dois são, de que o Cruzeiro é um clube de torcida, é um clube grande, e é complicado você lidar com isso com a frieza do mundo corporativo. Mas ela existirá. Talvez com uma roupagem diferente, quando eles aprimorarem esse tipo de coisa, mas tá caro demais, não cabe no orçamento, vai embora. Sem ser ídolo da torcida como é o Fábio, ocorreu isso no Flamengo em 2013. O Wagner Love tinha sido contratado pela gestão anterior, quando os caras que ganharam a eleição de 2012, quando o Eduardo Bandeira de Mello era o presidente, mas o grupo, né, que é importante ler o grupo, que é basicamente o mesmo que está no poder até hoje, depois de uma cisão. Quando eles assumiram o clube, eles começaram a cortar despesas imediatamente. E o Wagner Love era muito caro, o Flamengo não tinha dinheiro para pagar. Inclusive não tinha como quitar as prestações da aquisição dos direitos federativos do centroavante junto ao CSKA de Moscou. E o clube russo, por coincidência e sorte do Flamengo, queria tê-lo de volta, então acabou devolvendo o Wagner. O Wagner voltou, lá ele tinha como receber, o Flamengo pagou uma parte do que estava combinado, que ele ficou funcionando como se fosse pelo empréstimo, digamos assim, pelo período que ele esteve no clube. Lembra? Império do Amor, ele com o Adriano, 2010. Então ele ficou até aquele final de 2012 e foi embora em 2013. Era o jogador mais importante do Flamengo. O Flamengo teve que cortar na carne. Por quê? Porque não tinha condições de contar com aquele jogador, que era muito caro para aquela realidade do clube. Mal comparando o que acontece agora. Só que com um cara que é ídolo mesmo do clube, que é o caso do Fábio. Então gerou essa comoção. Mas se as pessoas querem clube empresa, querem investidores, vão ter que conviver com isso. É inevitável. Aí vamos passar para o Botafogo. O caso do Cruzeiro serve de alerta para o torcedor botafoguense, especialmente aquele que está super empolgado, achando que o John Textor, o americano, que nessa sexta-feira chegando aqui ao Brasil, para formalizar e fechar aí a aquisição de 90%, né, do Botafogo, da SAF do Botafogo, que ele vai montar timaços em 1, 2 anos. O perfil dele não é esse. Eu conversei, inclusive, com um colega jornalista que cobre o Crystal Palace, time também do sul de Londres, por coincidência, e que foi adquirido parcialmente, parte das ações, pelo Textor recentemente. E a visão que os ingleses têm, torcedores do Palace, inclusive, do Textor, esse cara vai ampliar nosso estádio, aumentar nossa capacidade aqui de arrecadação com o estádio maior e todas as receitas que podem gerar, eventualmente investir um pouco no time, e a gente vai se estabilizar como um time de primeira divisão, como tem sido o Crystal Palace nas últimas temporadas, com colocações muito parecidas com as do Botafogo, fora o ano do rebaixamento e, claro, o ano da segunda divisão botafoguense, que foi 2021. Então, tirando 2021, você olha a classificação do Palace no campeonato inglês, é muito parecida
com as recentes classificações do Botafogo no Brasileirão. Então, embora o Botafogo seja um clube no futebol brasileiro muito maior do que o Crystal Palace é na Inglaterra, os dois vivem momentos de certa semelhança com relação ao desempenho dentro da competição nacional mais importante em pontos corridos. Isso é muito claro. E como o Textor vai ver o Botafogo? Como ele vê o Crystal Palace? Olha, comprei um clube que veio da Série B. Se ele ficar na primeira divisão, estável, sem risco de rebaixamento e tal, quem sabe chegando numa Sul-Americana, quem sabe até numa Libertadores e tudo, tá tudo bem. Tem botafoguense que está achando que vai montar time para ganhar o Brasileirão, a Libertadores. Até agora a gente não pode ter certeza disso. E, gente, se esse cara colocar o Botafogo numa situação de estabilidade, reduzindo as dívidas e sem risco de rebaixamento durante os próximos anos, já será muito bom para o Botafogo. E aí, talvez até mais adiante o Botafogo possa dar um passo adiante para brigar mais lá em cima. Mas o processo ele não é tão rápido. Ah, mas vai montar um time competitivo? Depende o que é time competitivo para você e o que é time competitivo para ele. Como é que você vai medir isso? Então, assim, por mais que o contrato tenha amarras e tudo mais, e parece que as tem, eu acredito que o Jorge Braga, o CEO do Botafogo, faz um bom trabalho, consiga arrumar um bom contrato, não dá para você ter certeza de que as coisas vão caminhar maravilhosamente bem. Os exemplos do exterior mostram isso. Então, é recomendável cautela. Esperança é muito importante ter por dias melhores, com a chegada do dinheiro de fora, mas uma visão mais profissional, nada paternalista e que vai tentar colocar as coisas nos seus devidos lugares. Isso leva um tempo. Então, esse imediatismo, achar que chega como se fosse um Abramovich, é muito perigoso, porque pode gerar decepção. Então, acho que é muito importante o torcedor do Botafogo olhar para o Cruzeiro e ver, vamos ver como é que vai ser. Mas pensar no seguinte, como estávamos antes. No caso do Cruzeiro, gastando como se estivesse na Série A, mesmo reduzindo receitas, gastando como time de Série A, com um elenco mais caro do que elencos da Série A e sem conseguir sair da B. E no caso do Botafogo, conseguiu, trabalhando no orçamento menor, sair da Série B. Então, por que não agora continuar trabalhando com um orçamento um pouco melhor, mas cortando as dívidas, enxugando a máquina ali, os custos desnecessários que eventualmente existam, cada vez mais, e colocando profissionalismo na gestão para subir um degrau atrás do outro e conseguir voltar a figurar entre os principais times do futebol brasileiro. É processo, leva tempo. Agora, se o Textor surpreendentemente aparecer como Abramovich, o Botafogo vai dar um salto muito rápido. Mas não parece ser isso pelo que ele já fez lá fora e pelo relato de um jornalista inglês que cobre o Crystal Palace, que já o entrevistou, com o qual eu conversei essa semana, me passou. O cenário que ele passou foi mais ou menos o seguinte: olha, nós aqui no Crystal Palace, torcedores e imprensa, enxergamos o Textor como um cara que não vai ser esse grande investidor. E a expectativa do torcedor, até pelo histórico do clube, que é diferente da expectativa do botafoguense, é de que o Crystal Palace fica ali estável, crescendo aos poucos, estádio maior e tal. Ou seja, eles não veem esse investidor como um cara para mudar radicalmente o perfil do clube, como, por exemplo, o dinheiro do Qatar mudou o PSG, o dinheiro dos Emirados Árabes mudou o Manchester City, o dinheiro do russo Roman Abramovich mudou o Chelsea, para ficar nos 3 exemplos mais conhecidos. Existem vários outros exemplos até bem complicados, piores até do que o do Charlton. O caso do Portsmouth foi comprado na primeira década desse século por um russo também chamado Alexandre Gaidamak. Esse camarada comprou o time, montou uma equipe boa, ganhou em 2008 a FA Cup, a Copa da Inglaterra, que é o mais antigo torneio de futebol do mundo, tradicional, final contra o Cardiff City. E a torcida do Portsmouth, que é um time de uma pequena cidade no sul da Inglaterra, foi a loucura, né? O Portsmouth enfrentava os grandes, jogava a Premier League, ganhava eventualmente dos times mais fortes. O Canu, aquele centroavante que fez o gol que eliminou o Brasil na Olimpíada, nigeriano, jogava nessa equipe, inclusive. Muito bem, o Portsmouth, nessa gestão ruim desse russo, ele se endividou tremendamente e foi sofrendo rebaixamentos. Chegou a ser rebaixado antecipadamente por dívidas, por não honrar seus compromissos, perdendo pontos na tabela de classificação, como aconteceu com o Cruzeiro, só que o Cruzeiro previamente, o Portsmouth, durante um dos campeonatos. E foi parar na 4ª divisão, correu o risco de ir para a 5ª. Para você entender, na Inglaterra tem a Premier League, que é a 1ª divisão, aí tem a Football League, que pega a 2ª, a 3ª e a 4ª divisões. Aí vem a 5ª divisão, que já é gerida, digamos, pela FA, que é equivalente à CBF para eles. Ou seja, ele quase saiu da Football League, correu o risco de ir para a 5ª divisão, até por conta das dívidas. Não caiu para a 5ª, custou a voltar à 3ª e tenta se reerguer o Portsmouth, sabe de que maneira? Abraçado pela cidade, pelos torcedores, pela comunidade da cidade, que arrendou o Fratton Park, o estádio, e depois o clube, uma espécie de uma ONG, né? Montaram ali uma organização, e conseguiram com isso
salvar o clube, mas de forma modesta, com recursos muito inferiores, mantém o clube vivo e tentando voltar, mas depois de viver uma grande aventura, que deu a eles um título parecido com o Cruzeiro, guardadas as devidas proporções e tamanhos dos times. Né? Um título importante, mas depois o preço muito caro dos rebaixamentos. E era uma empresa, né? Tinha um dono, ou seja, não era uma gestão de uma associação esportiva com gestores amadores, como no futebol brasileiro, em tese de ser amadores e tal. Então é isso, gente. É importante entender esse cenário todo. Exemplos lá de fora servem para clarear um pouco as ideias sobre aquilo que pode acontecer no futebol brasileiro. E o caso do Cruzeiro serve de alerta para o Botafogo. Tá? Talvez as coisas não sejam tão rápidas assim. Vamos aguardar. Eu não estou aqui prevendo o futuro, tampouco estou afirmando que será de um jeito ou de outro. Mas apenas tentando chamar a atenção para o histórico do que aconteceu lá fora já, não só na Inglaterra, mas em outros países, contando algumas histórias, lembrando alguns fatos até recentes, relativamente recentes, e cruzando com o que pode acontecer no Brasil. Porque a dívida do Botafogo é uma dívida que é várias vezes aquilo que o clube consegue faturar por ano. Você não consegue eliminar isso de uma hora para outra. Então é importante que o torcedor receba essa possibilidade de investimento de fora, com um americano que chega para fazer negócio, não é para ajudar o clube pura e simplesmente, é para fazer negócios com o Botafogo, mas que os processos possam ser cumpridos e talvez dolorosos, como está sendo para o Cruzeiro agora, para o torcedor, o desligamento do Fábio por todo o histórico que ele tem no clube mineiro. Lembrando que esse vídeo tem o apoio e o patrocínio de OneFootball. Faça o download do aplicativo assim que terminar o vídeo. Link aqui na descrição e acompanhe no final de semana o campeonato alemão de futebol com as transmissões ao vivo. Dudu narrando, Wenzel comentando, como sempre, com muita categoria. Lembrando também para você as nossas peças promocionais aqui do canal, como Caneca 360, você compra as canecas, tem caneca de tudo quanto é time, de tudo quanto é jeito, tudo quanto é ídolo, tudo quanto é esporte, é muito legal. O link está aqui na descrição, você tem aí o cupom que te dá desconto, aí que você está vendo aí na tela. Da mesma forma, o Use 360 tem as camisetas do canal da Live Soft Open, que eu faço semanalmente com o Arnaldo Ribeiro e com o Eduardo Tironi, uma vez no meu canal, outra vez no canal deles aqui no YouTube. Você pode adquirir as camisetas que são bem legais. E o nosso curso online de jornalismo esportivo sempre também à disposição de todos os interessados. Você também encontra o link na descrição do vídeo. E a Pingback. A Pingback é a nova plataforma onde semanalmente eu escrevo sobre futebol. E nessa semana eu escrevo sobre um clube que tem donos, né, que são os caras lá dos Emirados Árabes, né, o consórcio lá do Mansur e Companhia Limitada. Né, são os donos do país, são os donos também do clube que transformaram o patamar do City, colocaram no outro nível, mudaram o patamar, melhor dizendo, e tem no Guardiola o seu grande nome. E eu mostro ali como o Guardiola arrancou de forma espetacular nesse mês de dezembro para sair de uma posição de vice-líder, um ponto atrás do Chelsea, que liderava a Premier League, para assumir a liderança e ficar 10 pontos à frente do campeão europeu, agora no começo do ano, em segundo lugar na classificação. Uma reação fantástica do Manchester City. A gente fala sobre isso nesse texto da Pingback, da qual você pode participar. Aqui também na descrição do vídeo você encontra o link que mostra como você pode participar dessa nova plataforma, onde eu escrevo semanalmente, você também pode entrar lá, ok? É isso, valeu, saudações!